Marcos Malucelli, que participou ontem do Transamérica Esportes, lá na Rádio Transamérica, e acabou respondendo às provocações do ex-presidente Mário Celso Petralha. Está no ponto? Conferindo lá. Aí ele vem e vai para o Twitter dele e diz, eu tenho aqui, que foi publicado no jornal Gazeta do Povo, que eu lamentei que o menino tivesse publicado isso na coluna Intervalo, sem ter me telefonado. E diz na Gazeta que o Mário Celso teria colocado no Twitter dele a seguinte frase: não dou a mão a canalhas e só não apanhou na cara pelo local e porque tocado saiu de perto com o rabo no meio das pernas. Isso é um absurdo. É um absurdo um cidadão desse falar uma coisa dessa. Primeiro que eu não iria dar a mão a ele e não aceitaria a mão dele se ele me estendesse a mão. Nunca, eu já acabei de falar isso aqui há pouco. Segundo, que eu estava em um local público. Eu ficaria onde bem quisesse e preferir sair dessa fila e ir à segunda fila. Porque a presença, a proximidade dele me causa um anseio, sabe? Me faz mal. Aquilo cheira... É nauseante. Cheira mofo. Ele não tem a menor educação, é o típico animal sem rabo, né? Eu vinha da reunião com o Falcão, no final da tarde, para tomar o voo das 17h30, o Enio Fornet estava junto comigo. Chegamos no portão de embarque, havia 2 filas, porque chegamos em cima do horário de aguardar para abrir o portão. Eu e o Enio fomos a uma fila e paramos nessa fila. E nesse mesmo instante o Enio viu uma pessoa e disse: quem está aí, foi ali e cumprimentou. Eu me virei para ver quem era Mário Celso Petralha. O Enio cumprimentou e voltou para mim. Eu fiquei esperando o Enio voltar, porque eu jamais iria cumprimentá-lo. Porque, além do que, essa não foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Eu já encontrei com ele num voo dentro do avião e passei por ele como se ele não existisse, que para mim realmente ele não existe. Passei como se ele não existisse, então não seria agora que eu iria cumprimentá-lo. Né? Até porque uma pessoa como eu, que dirigiu a ele um e-mail que vocês deram um furo aqui numa oportunidade e disse tudo aquilo que disse a ele, eu, como homem, jamais iria voltar a cumprimentar uma pessoa dessa. Até porque, depois de tudo que eu disse a ele, eu acredito que ele também, como homem, também não aceitaria o meu cumprimento. Não é? As pessoas têm que ter dignidade, um pouco de vergonha na cara. Então, eu não iria cumprimentá-lo jamais. Como não irei cumprimentá-lo jamais. Eu não estenderei a minha mão a ele, ainda que ele seja o último homem na face da terra. A última pessoa, o último ser humano na face da terra. Então, naquele momento, o Enio cumprimentou, voltou a mim e ele começou a rosnar de lá. Não chegue perto de mim, não chegue perto de mim. Como se eu tivesse manifestado uma intenção de cumprimentá-lo ou de chegar perto dele. Até poderia chegar perto dele se, em circunstância da fila, eu fosse o seguinte a ele ou ele a mim. Não é? Até porque ali é um espaço público. Ele fazia isso quando ele tinha o pombal dele na arena, aí ninguém se aproximava dele, não é? Mas ali, no espaço público, se na fila eu estivesse imediatamente depois dele, eu teria que me aproximar dele. Como no próprio aeronave, depois, eu digo, bom, só falta agora na aeronave eu me sentar ao lado da poltrona dele. Ele não vai ter como dizer para eu não me aproximar dele. Então, eu não fiz qualquer gesto cumprimentar, porque eu não o cumprimentaria, jamais, jamais. Essa é a palavra de homem, jamais. Né? Principalmente depois de tudo que eu disse para ele e que vocês divulgaram.